A vida é a maior viagem que podemos fazer. Não se mede em dias ou quilômetros, mas nas histórias que colecionamos, nas paisagens que nos tiram o fôlego e nas pessoas que cruzam nosso caminho. Cada passo é uma descoberta, cada destino é um capítulo, e cada momento vivido é um tesouro que carregamos para sempre. Olá galera, meu nome é Leandro. E o meu é Amanda. E esse é o canal Vida Sem CEP. E no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui o nosso ponto de vista sobre Mogi das Cruzes e São Paulo, morando aqui 8 meses. Para esse vídeo gostaríamos de trazer também um desafio para vocês. Aqui no canal, assim que a gente bater 500 inscritos, a gente vai deixar que vocês coloquem nos comentários desafios para a gente fazer. Vamos escolher um desses desafios e tá colocando em prática para comemorar os 500 inscritos. Então, para tudo que você tá fazendo, já vai lá, se inscreve, ativa o sininho e curte esse vídeo pra gente continuar o nosso tour. Enquanto a gente caminha um pouco, nós vamos conversando com vocês. Vamos iniciar o nosso vídeo falando de algo que teve bastante relevância pra gente, que a gente estreou bastante, que é o clima de Mogi das Cruzes. Sim, verdade. O clima de Mogi é bem diferente, né, do que a gente estava acostumado. Lembrando que a gente veio lá do MS, então lá geralmente é muito quente e aqui chove o tempo todo e é constantemente bem fresco. Quando não tá frio, tá fresco. E foi algo que a gente estranhou bastante. Inclusive pelo pessoal na piscina, né? Sim, o calor maior que a gente pegou aqui foi 28 graus. Isso aí pra gente, lá no Mato Grosso do Sul, era, frio, digamos, um fresco, sabe? O nosso clima ali normalmente ficava em torno de 35 a 38 graus. Então foi algo que pra gente, assim, teve bastante impacto. Né? Ainda porque a gente chegou em dezembro, então como era verão, tinha bastante gente tomando banho de piscina. Eu não tenho coragem de tomar banho na piscina. Pra gente já tava fresco, né? Igual o dia de hoje. Tá frio. E o clima é isso aqui, normalmente. Talvez em algumas outras áreas de Mogi esquente um pouco mais, mas não foi a nossa realidade, a nossa percepção, que é o que a gente quer trazer aqui no vídeo. Até porque a gente convive muito mais aqui no condomínio. E aí é quando a gente sai para passeios, para visitar lugares, e a nossa percepção foi de um clima completamente diferente. E outra questão é a chuva. Verdade, chove bastante, é bem úmido aqui. Inclusive a gente teve problema até com mofo, né, dentro do apartamento. Então é bem úmido mesmo. E a questão de chover do nada também. Às vezes a gente saía, tava um calorão, e aí do nada chove e fica frio. Isso aí é São Paulo, né? São Paulo, eu já ouvia falar que era dessa maneira mesmo. E pra gente lá do MS isso não é algo comum, então foi bem impactante assim na nossa percepção. Sim. Outra questão que a gente vê aqui bem diferente é o tempo, né? As pessoas daqui de Mogi das Cruzes e de São Paulo também, parece que sempre estão com pressa. Na verdade não parece, né? Eles sempre estão com pressa, com muita pressa. Muita pressa. Tanto ao ponto de, assim, ser muito comum a gente ver muito carro batido, porque eles andam muito rápido e, por consequência, também são bem estressados, digamos assim. Sim. O pessoal fica buzinando o tempo inteiro, até mesmo, tipo, não tem o que você fazer, não dá pra você andar mais rápido, não dá pra você passar por cima do outro carro, né? E mete buzina na orelha. E a gente consegue ter essa percepção, porque a gente pegou pra andar de trem algumas vezes, né? Pra poder ver mesmo, conhecer qualquer experiência de andar de trem. E é sempre muito cheio. Muitas pessoas que moram, por exemplo, aqui em Mogi, ali em Suzano, trabalham lá perto da capital. Então essas pessoas ficam 1 a 2 horas dentro do trem para conseguir chegar em casa. Então é tudo assim, muito louco. A pessoa perde muito tempo, que faz com que ela tenha que fazer tudo muito rápido para dar tempo de fazer tudo, acredito, né? Verdade. Foi algo que pra gente foi tipo um impacto muito grande. A gente não trabalha fora. Né? A gente trabalha para nós mesmos, nós temos nosso próprio negócio. Então a gente teve uma estadia aqui em Mogi e também conhecendo alguns pontos de São Paulo muito positivas, porque a gente passeia, né? Sim, os momentos que a gente utiliza o metrô, por exemplo, é para ir passear, ver algum lugar novo. Então pra gente é uma ótima experiência, né?
A gente foi conhecer o Brás, a gente foi no Zoológico de São Paulo, então foi experiências muito legais. E foi dessa maneira que a gente foi vendo essa pressa, né, acontecendo. Por exemplo, no metrô, teve uma vez mesmo que a gente ficou, o quê? 4 vezes esperando para chegar a outra... Até o pessoal ir, né, que a gente conseguia entrar no vagão do trem. Isso. E isso, gente, lotado, todo mundo se empurrando, todo mundo se apertando e todo mundo extremamente estressado. Eu acredito que é uma rotina que é muito cansativa, muito estressante. Você já parou para pensar? Todos os dias, mais de 4 milhões de pessoas passam pelo metrô de São Paulo. São milhares de sonhos correndo lado a lado, desconhecidos dividindo o mesmo espaço, o mesmo tempo. Em cada vagão, histórias que nunca se encontraram, mas que se movem juntas no coração da cidade mais populosa do Brasil. O metrô não transporta apenas pessoas, ele carrega a vida da metrópole. E acaba que reflete muita coisa que a gente conseguiu ter uma percepção da população. Então, uma população estressada, séria, assim, não é um povo muito feliz, que foi o que a gente teve. Isso aí foi um impacto também bem grande, né? No começo a gente não entendeu muito bem, a gente achou que talvez fosse uma arrogância com a gente, mas com a visão que a gente foi tendo das cidades e observando tudo que ia acontecendo, a gente percebeu que não tem como você ser sempre agradável numa rotina tão pesada, com tantas coisas para fazer, tendo que ser tão rápido, a mente meio que entra no automático, aparentemente. Sim, essa vida corrida, né, que tem por aqui. Então, como que você vai, tipo, tá sorrindo para todo mundo que passa? Como que você vai tá sempre de bom humor, né? Então, isso aí causa muito estresse, essa questão do trânsito, essa questão de você ter que sair, por exemplo, 2, 3 horas antes, né, para chegar no seu serviço, para chegar na sua casa, depois de um dia inteiro de que você trabalhou. Então, é complicado mesmo, né? A gente não julga essas pessoas porque a gente acabou entendendo o porquê. Né? No início a gente teve muita dificuldade, não vamos mentir, para se adaptar com isso, porque nós viemos de uma cidade que com 12 km se atravessa a cidade de uma ponta na outra. Na verdade, até menos. Até menos, né? Cerca de 8 km a gente atravessava. Então, todo mundo conhece todo mundo. Uma coisa que a gente achou um absurdo, que uma moça, quando a gente veio passear em São Paulo, lá na capital de São Paulo, tinha uma moça entregando um panfleto embaixo na escada rolante, assim, onde o pessoal descia. Parecia que ela não existia. As pessoas passavam tão depressa, Nossa, ela era inexistente. As Se pessoas desse pra não passar pegavam, por dentro né? dela, assim, sair andando, as pessoas passariam. Não só por não pegar, as pessoas não olhavam na cara dela, parecia que ela não existia. Sim. Foi aí que, convivendo aqui, a gente foi analisando, né, o porquê isso acontecia. E é muito ligado com aquela questão de confiança, né? Desde cedo, as crianças, por exemplo, já são avisadas. Não fale com estranho, tome cuidado, né? Com quem você está falando, então já é melhor que você já nem fale mesmo. Então as pessoas crescem tendo essa visão. É uma visão que acaba deixando as pessoas mais fechadas. Sim, completamente. Que é algo que a gente estranhou muito. A gente tem um hábito de cidade pequena, de conhecer todo mundo, de cumprimentar todo mundo, de chamar para tomar um café. Eu e o Leandro, a gente conseguiu fazer um amigo em 8 meses que a gente tá morando aqui. Amigo assim, colega para chamar para sair. Isso. Que a gente só saiu com uma pessoa de Mogi. Sim. Então foi algo assim que pra gente foi muito impactante, mas que aí a gente sempre gosta de conversar e buscar entender o porquê que isso acontece, o porquê que o comportamento das pessoas acabam sendo dessa forma, e a gente foi vendo muitos pontos assim importantes. Porque dentro da capital mesmo você passa por muitas pessoas e muitas vezes você nem vai ver essa pessoa nunca mais. Você vai ver ela ali e não vai ver ela nunca mais. Então meio que tem uma necessidade de se fechar mais, se privar mais, até por segurança, eu acredito. Com certeza. E continuando essa questão que a gente estava falando, né, sobre as pessoas serem fechadas, aqui em Mogi ainda é mais tranquilo, né? Apesar das pessoas não falarem muito bom dia, boa tarde, algumas pessoas ainda falam bastante, né? Lá em São Paulo isso já muda completamente. Lá as pessoas são bem mais fechadas do que aqui. Que inicialmente o vídeo, como se trata do nosso ponto de vista, a gente está colocando relacionado ao interior do MS, que é de onde a gente veio. Isso, então muito lá importante. É muito mais aconchegante, as pessoas têm muito mais tempo
Cara, você leva... Se você trabalhar do outro lado da cidade, você não leva 10 minutos de carro. É diferente de você pegar uma locomoção e demorar 2 horas para chegar no seu serviço. Qual horário que você tem que acordar? Então, comparado a isso, a gente teve total consciência que é o mínimo, é completamente normal, a pessoa está cansada. Já em Mogi, tem uma qualidade de vida maior, porque aos fins de semana, como vocês vão ver no vídeo que a gente já postou, tem parques, tem muitos lugares legais para você ter uma qualidade de vida melhor, acredito eu. E as pessoas conseguem ter mais essa interação com a natureza e tudo mais, são pessoas mais alegres. Comparada com o UMS, a gente ainda achou que são um pouco fechadas, né, com relação a se conectar mais com outras pessoas. Mas comparado a São Paulo, a capital, a minha percepção foi de ser um pouco triste, né? Eu me sinto assim um pouco triste, é uma percepção minha. Talvez outras pessoas vão achar que é muito legal e tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Mas como se trata da nossa percepção, pra gente teve esse impacto bem grande, né? Sim. Mogi, relacionado à capital, é um pessoal bem mais receptivo. E relacionado ao interior do MS, de onde a gente veio, a gente já teve um impacto grande. Diferente. Aqui foi um impacto grande, mas a capital foi assim, o auge, assim, que deixou a gente muito pensativo, e a gente é muito de ficar conversando sobre esses pensamentos e analisando por que isso acontece. Então foi algo que a gente pensou bastante e resolveu compartilhar com vocês, que talvez tenha essa curiosidade de saber sobre isso também. Uma coisa também interessante, né? Quando a gente chegou lá na Barra Funda, em São Paulo, foi a gente não saber como fazer as coisas, sabe? E a gente achou incrível o quanto as pessoas já sabem certinho, né? Lógico, tá vivendo aqui já faz muitos anos, até mesmo a vida inteira. Então, por exemplo, saía do metrô, automaticamente, sei lá, 1000 pessoas e ao mesmo tempo tudo certinho para as escadas. E a gente ficava perdido ali, meu Deus, o que a gente faz? Igual para onde a Jaco do gente Mato. vai? Sabe, isso aí é normal, né, de quem vem lá do interior. Então, pra gente foi bem interessante essa questão aí também. Nossa, o pessoal, eles vão andando tudo junto, assim, sobe a escada, parece que, assim, é um curso perfeito, que não trava, que não acontece nada. A não ser pelos turistas de fora, igual nós, que vem atrapalhar o curso. Sim, todo mundo vai pro mesmo lado aí, automaticamente já, aquelas 1000 pessoas junto, já vira às direitas, todo mundo junto, e nós ali, por exemplo, eu e a Amanda, só nós dois, tipo, perdido, olhando para onde nós vai, fora daquele encaixe, né? Não tinha aquele encaixe perfeito com aquelas pessoas. E acaba deixando a gente que vem de fora um pouco apavorado, né? Sim, daquele pavor, da imensidão de tudo, de como todo mundo sabe o que tá fazendo, menos você. Mas depois que você pega o jeito, você vê também que não é um bicho de 7 cabeças. É só questão de costume mesmo, né? Uhum. Outro ponto que a gente quis compartilhar com vocês é o quanto aqui é vasto de empregos. Todo lugar que você vai, tem placa, contrata-se, então é algo que não falta. Emprego é algo que realmente tem para todo lado, para quem quer trabalhar de verdade vai encontrar. Diversas áreas, desde mercado até mecânica, no posto de combustível, tinha também aquele pessoal que mexe com alinhamento, né, de carro, ontem mesmo, inclusive, o rapaz estava falando que estava precisando e já faz muito tempo e não encontra. Então tem muito serviço. Emprego é algo que tem muito. E ao mesmo tempo, com relação à comercialização, é uma concorrência bem grande, algo que a gente achou muito interessante também. Um ponto bem bacana, né, que daí já entra na minha área, que eu achei muito interessante aqui, que é a questão do quão bons vendedores as pessoas são aqui. Por conta dessa questão de ter muitas pessoas, né, vendendo, muitas pessoas para você estar competindo, digamos assim, né? Então, você tem que se destacar, você tem que ser diferente. E aqui eles levam isso muito a sério. São muitas estratégias. A gente já até mostrou no vídeo aí, as pessoas entram mesmo no personagem ali, de palhaço, se vestem com roupas chamativas, né? Para que seja possível chamar a atenção de fato. E eles levam isso bem a sério. É tipo assim, não é algo que o meu patrão me forçou. Não, você vê as pessoas, gosta, elas né? se colocam ali, sabe? E a gente, até quando a gente foi no Brasil, a gente ficou um pouco fascinado, assim, a gente ficou parado, observando como que os vendedores, eles tinham muitas estratégias, eles iam pra cima, eles iam
Cara, restaurante, ter vendedor lá nas ruas principais. Ah, você quer almoçar, verdade. Eu te levo no lugar. E aí ele pegar você ali e levar lá no restaurante, que é super longe do lugar. O rapaz, ele foi lá na avenida principal, onde a gente estava passando. E isso dava o quê? Mais de 1 quilômetro, mais ou menos. A gente mesmo nunca teria achado aquele lugar. Porém, ele foi lá, buscou a gente, nós estávamos com os pais da Amanda. Então, quer dizer, já teve 5 vendas. Né, que foi o pai da Amanda, a mãe da Amanda, a Manu estava com a gente? Manu estava com a gente. Né? E nós dois. E nós dois, 5. Então, quer dizer, ele já vendeu, entendeu? Por conta que ele foi lá buscar a gente 1 quilômetro longe da loja. Então, isso aí a gente achou fascinante, que é um costume de cidade maior mesmo. A gente observou isso, porque lá onde a gente morava, por exemplo, você não é criticando, mas você está passando na avenida, no centro ali, as pessoas esperam que você entre dentro da loja para estar te vendendo. Aqui não. Aqui eles vão te buscar lá longe para poder vender para você. É muito comum, acredito que não só na cidade que a gente morava, que em cidades pequenas o atendimento seja o mínimo. Porque não é uma crítica e tampouco um elogio, é só o que é o mínimo. Aí você chega ali, a pessoa te apresenta o que você pediu para ela e se você quiser você leva, se você não quiser você não leva. Não é algo que acontece aqui no comércio, tanto de São Paulo, que é, né, o ponto maior, mas também aqui em Mogi. As pessoas, elas vão para fora, elas chamam, a promoção de não sei o que, entra, só dá uma olhada, vamos ali, amiga. Você tá precisando do que? Eu vou te levar em tal lugar. Muitas vezes você não iria comprar, mas só pelo atendimento, só pelo jeito que a pessoa te cativou ali, você vai comprar com toda certeza. Sim, isso é assim. O que o pessoal tem no cotidiano de estar no trem, de estar nos lugares e não ser tão ativos, é totalmente o oposto no serviço. Eles são completamente ativos, eles vão te ajudar, eles vão dar um jeito de conseguir o que você quer. Então isso pra gente foi um ponto bem fascinante também. E no mesmo ponto de vista aí, dentro do metrô, né, que acontece muitas vendas, que a gente achou interessante também, né? Os rapazes sempre passam ali vendendo de tudo. Tem desde comida até carregador. E as vendas vão acontecendo ali. A gente ficava acompanhando, eu ficava fascinado no começo, né? Falava, nossa, olha como que esses caras vendem rapidão. Vende 2 ali, daqui a pouco eles vendem mais 1 e vai vendendo. Entendeu? A vida desses caras é fazer isso, é vender dentro do trem. Então eles têm que dar o sangue mesmo. E o Leandro, por também ser vendedor e trabalhar com vendas, é algo que ele sempre falava, nossa amor, olha tal coisa, olha isso, olha aquilo. Eles usam estratégias que, por exemplo, eu tive que estudar para estar fazendo isso. E essa é a vida deles, entendeu? Eles usam isso tranquilamente e às vezes nem sabem que isso é uma estratégia, mas eles fazem muito bem. A nossa visão de, às vezes, eles não saber que isso é uma estratégia, vem também que uma vez a gente viu 2 rapazes, já adultos, 2 homens, e tinha uma criança, um menino com ele. E aí o menino, ele falava, vai lá, fulano, oferece pra lá, vai lá, fulano, vai no tal vagão, hein. Ô, fulano, volta que a gente vai descer aqui. Então, meio que ele vai aprendendo na prática, assim, é uma comercialização que, por ser uma cidade muito rápida, de tudo ter que acontecer às pressas, como a gente falou anteriormente, nossa, funciona muito e é uma coisa muito legal de se observar e analisar. Sim. Outra coisa que aqui tem muita oportunidade são nas questões de faculdade, né? Curso técnico, essas questões assim, aqui em Mogi e também na capital, né? Principalmente. Mogi, ela é até mesmo conhecida como uma cidade universitária, né? Tem muitas universidades aqui, que possibilita, assim, abranger muitos cursos, o que a gente achou um ponto positivíssimo. E sem contar que muitas referências são daqui, né? Como, por exemplo, várias referências minhas são daqui de São Paulo. E a gente tem muito acesso, né? Um acesso muito fácil, você estando por aqui. Em Mogi das Cruzes, Suzano, né, que fica bem perto da capital, fica o quê? 50 km, né, 60 km da capital. Então tem bastante pessoas aí para estar fazendo cursos, né, para você estar se profissionalizando em alguma área. Então isso é um ponto bastante positivo daqui, né, no qual nós sentíamos falta morando lá no Mato Grosso do Sul, né? A gente tinha que, por exemplo, andar 380 km para a gente chegar na capital, que é Campo Grande, onde que você iria ter acesso a algumas referências, né? E poucas, na verdade. Com referência, o Leandro quer dizer mesmo pessoas que são marco naquela área. Uma pessoa que ela é muito boa naquela área que ela está se propondo a ensinar. Por exemplo, ele
A área dele é vendas, marketing. Então, pessoas que são referência nessa área, que realmente entregam resultado, aqui é bem mais fácil da gente ter acesso a essas pessoas. Que nem, por exemplo, nós já fomos no evento do Pablo Marçal, lá em São Paulo, né? Que foi incrível e... Foi bem legal. Por exemplo, nunca vi ter... como que chama? Eventos lá no Mato Grosso do Sul, do Pablo Marçal. Então, a gente só teve acesso morando aqui. É algo assim que mesmo Campo Grande, que é a capital do MS, não traz tanto, não é muito o foco da cidade. Tem muitas coisas boas, vocês ainda vão ver no canal, a gente vai gravar na nossa terrinha no MS, vamos trazer coisas maravilhosas, que não é, mas uma dessas coisas que não é o foco é isso, né? Tem até faculdades excelentes, mas essa questão de cursos que você busca em específico em áreas que você gosta, com pessoas que têm bons resultados para te entregar bons resultados, aqui a acessibilidade é 1000 vezes melhor. Sim. Outro ponto para a gente trazer aqui para vocês é o custo de vida de morar aqui em Mogi. Lembrando que o custo de vida daqui de Mogi, comparado, por exemplo, na mesma estrutura que a gente mora aqui, né? Toda essa estrutura do condomínio aqui em São Paulo seria mais caro. Seria bem mais caro. Então, comparado a isso, aqui a gente está morando bem e tem um custo de vida mais baixo. Comparado a Naviraí, onde a gente morava, o custo de vida é mais alto. Porém, tudo isso tem que ser levado em consideração o quê? Mogi das Cruzes tem muitas oportunidades de emprego, muitas mesmo. Isso a gente não tá falando porque a gente só viu numa estatística ou a gente viu alguém falando. Isso a gente viu andando pela cidade, todo lugar, mercado, várias áreas assim, shopping, tudo tem muita gente contratando e há até uma necessidade de mão de obra que tá um pouco difícil de ser encontrada. Os salários são compatíveis com a realidade, né? Com a realidade. Compatíveis assim, entre aspas. Não vamos entrar em questões políticas, mas sabendo de administração financeira, um custo, né, um salário para você viver bem no Brasil atual, isso independente de qual estado você estiver, teria que ser acima de R$7.000. Então a gente sabe que isso não é algo comum como um mínimo, né? Aqui no Brasil. Então, comparando dentro da nossa realidade do Brasil, a gente acha que aqui se torna melhor porque a gente consegue uma infraestrutura melhor, uma experiência de vida melhor e por mais que o custo seja um pouquinho mais alto, a gente vê que tem base para sustentar esse custo. Sim, os empregos, por exemplo, te pagam melhor, né, do que, por exemplo, quando a gente compara isso com Naviraí, né, nossa antiga cidade. Porque às vezes fala, ai Amanda, se tem poluição, se as pessoas são mais corridas, se as pessoas são mais fechadas, por que vocês estão morando aí? Gente, aqui tem muitas coisas boas. Aqui é um lugar que tem muita cultura. É um lugar que tem uma gastronomia múltipla, assim, tem todo tipo de comida de qualquer país que você quiser comer, você encontra. A gente ainda não passou vontade de nada, porque tudo você encontra com uma facilidade muito grande. Aqui, o condomínio que a gente mora é um dos lugares mais carinhos que a gente já morou, porém é o melhor lugar com infraestrutura que a gente já morou. Que um lugar igual a esse, em Naviraí, onde a gente morava antes, seria mais caro do que aqui. Sim, seria, digamos, o dobro. Porque a gente... E não tem, na verdade, assim, se tivesse, mas nem tem. Não existe. Isso aqui é um condomínio grande, tem mais de 400 famílias, algo que não existe nem condomínio de 100 famílias, talvez seja o máximo, ou nem tem, né? Lá só tem um condomínio e é de casa, né? O condomínio grandão lá de casa, mas nessa qualidade daqui, assim, pra gente foi uma experiência enriquecedora, que tanto como pessoas, tanto como empresários, empreendedores, a gente sentiu assim que foi fundamental, digamos, para nossa percepção, para nossa evolução, né? Exato. Não nos arrependemos nem um pouco, temos considerações assim muito boas com relação a Mogi das Cruzes. Sim. E outro ponto interessantíssimo é a questão de, já entrando na área empresarial, né, que aqui a gente tem mais ideias, por exemplo, de negócios, né? Vou dar um exemplo, inclusive. Aqui no condomínio tem um mercado, né, um mercado do condomínio em si. E eu nunca tinha visto isso. Por mais que isso pode parecer assim, nossa, como assim ele nunca viu?
de novo, nós somos de uma cidade de 50 mil habitantes. E lá não existia isso, pelo menos não pra gente, né? E aqui a gente teve esse acesso, e no qual já levou a gente a ter ideias, né? De ter futuramente um mercado em condomínio, né? E fora outras coisas, que nem vocês estão vendo aí, a gente tá com o canal no YouTube, que foi aqui que a gente teve essa ideia também. Né, de estar gravando, de ter conteúdo para gravar, inclusive. E de querer eternizar essas memórias. Porque, gente, a gente está vivendo algo que é muito além da nossa expectativa de realidade, digamos assim. Tanto eu quanto o Leandro, a gente veio de famílias com uma realidade financeira bem baixa mesmo. Então, a gente sempre buscou estar evoluindo, buscou estar procurando coisas maiores, coisas melhores, que tivesse claramente dentro dos nossos princípios, porque é algo pra gente muito importante. E Mogi, assim, trouxe pra gente uma visão ampla de negócios, de qualidade de vida, de culturas. Ai, gente, aqui tem muita cultura, muita mesmo. A gente tá com fé de pro próximo vídeo a gente conseguir trazer para vocês um pouco sobre a cultura e a história de Mogi, que a gente vai aguardar, né, o pessoal da gerência, se eles autorizarem a gente gravar, que é assim, fascinante. São coisas muito fascinantes. Muitas histórias, né? São histórias, assim, que são histórias das origens do Brasil, né? Que veio de muito, muito tempo atrás. Então a gente achou, assim, de extrema importância e a gente teve uma experiência muito boa. Alguns amigos nossos, às vezes, falavam de vir morar pra cá e a gente sempre gosta de deixar o quê? É uma balança. Tem o ônus e tem o bônus. Você que tem que pensar se pra você, pra sua realidade, vai ser bom também. Porque pra nossa realidade tá sendo incrível, a gente tá... Ai, às vezes parece que no nosso canal tudo é um mar de rosas, mas porque pra gente tá sendo isso. Pra gente tá sendo uma experiência muito legal, a gente tá amando passar por essa experiência e tudo que a gente tá vivendo. Mas, talvez, se você for vir pra cá pra trabalhar com emprego registrado, se você ainda não tem informações específicas que te dão oportunidades maiores, ou se você não tem uma visão de ver e falar, caraca, aqui eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, talvez não seja tão legal assim. Porque, é que nem eu falei, existe uma outra realidade de pessoas que ficam 2 horas no trem para ir, para voltar do serviço, que acabam vivendo uma vida muito cansativa. Nada de certo ou errado, né? É uma questão de... Tem pessoas que adoram essa vida. Exato. Né? Mas já tem outras que não gostam, entendeu? Então... Que isso ia ser uma atormentação na vida dela, de ter que pegar metrô todo dia lotado. Então, é bem isso que a Amanda falou. Vai depender aí da realidade de cada um. É você pegar o que a gente está expondo aqui no vídeo, que está sendo a nossa vivência. A gente está tentando expor também vivências de outras pessoas que a gente observou no decorrer da nossa estadia aqui, para que vocês tenham visões diferentes. Porque a gente poderia gravar só um vídeo falando tudo de maravilhoso que foi Mogi pra gente, porque a nossa vivência aqui foi muito boa. As nossas experiências aqui foram muito boas. A gente foi, de primeira que a gente chegou, a gente foi muito bem acolhido pelo nosso vizinho, ele indicou muitas coisas pra gente. Então foram coisas assim, que se eu viesse aqui só falar sobre isso, às vezes vocês até iriam criticar, tipo, ah, nossa, é o mar de rosa. Então a gente buscou, assim, analisar o comportamento da população, como que eles agiam, como que funcionava o trâmite ali da cidade, para trazer para vocês algo mais amplo, que vocês pudessem escolher por si só, se é bom para vocês ou não. Vocês querem viver uma realidade assim? Ou não querem, ou não quero? Pra gente é exatamente o que a gente buscava. A gente queria uma imersão para que a gente pudesse abrir mais nossa visão. A nossa visão principalmente empresarial. A gente queria abrir essa mente para coisas diferentes, para oportunidades maiores e melhores. E isso foi alcançado pra gente. A gente alcançou muitas coisas. Então, foi positivo, foi legal. E aí, se vai ser positivo ou não para vocês, é algo que vocês colocam na balança tudo que a gente trouxe aqui e analisa se é o que vocês pretendem ou não. E o importante dizer, né, que esses pontos que nós trouxemos aqui não se trata de uma verdade absoluta, tá? É apenas o nosso ponto de vista sobre Mogi das Cruzes e São Paulo. E se você tem algum outro ponto de vista, ou acha que a gente deixou passar alguma coisa, comenta aqui no comentário que a gente vai adorar saber. Lembrem de curtir esse vídeo. Que vai ajudar a gente bastante, né, a estar levando
novos vídeos para vocês, a estar levando a nossa essência, a nossa mensagem para mais pessoas também. Se vocês querem saber mais sobre Mogi, vai nos nossos outros vídeos, lá tem bastante coisa também, que talvez a gente não pautou aqui, mas estão nos outros vídeos. E lembrem-se de se inscrever no canal para a gente bater a nossa meta do desafio. Isso. Tchau! Tchau e até a próxima!